Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai trocar um pouco de ideias sobre esse mano aí, o Arthur Duval. Por que que se ele te convidar para um debate, você não deve aceitar, beleza? É o seguinte, rapaziada, para começar o assunto, eu tava assistindo o debate do Arthur contra o MC Smith, né? E é até engraçado uma parada, cara, mas a parada é que o MC Smith se preparou para o debate. Dava para ver claramente que ele estava preparado. Ele tem uma base de conhecimento, né? O que acontece é o seguinte: a primeira coisa, ele foi muito reativo porque falaram para ele do Arthur Duval. Ele sabia quem que ele estava enfrentando, né? E ele deveria realmente levar isso em consideração. Respeitar o adversário ali, cara, o oponente, é importante. Só que assim, ele ficou muito reativo, né? E isso tirou dele qualquer capacidade de se comunicar. Depois, cara, que assim, tinha momentos que ele queria mostrar que ele era muito inteligente, né? Que ele estava muito preparado. E aí ele ia para um argumento e ele, pô, viajava assim na maionese, ia lá longe para tentar defender um ponto, não concluía raciocínios, né? Tinha momentos que eu até achava algum argumento dele interessante, mas ele não desenvolvia, né? Sem falar também a questão do tempo, né? Que o cara simplesmente, se fosse para um debate sério, que leva as regras a sério, ele tinha se ferrado, velho. Não ia conseguir falar no debate, né? Porque ele falava demais, não respeitava o tempo. Quando o Arthur Duval ia fazer algum contraponto, ele cortava e continuava falando. Então, assim, ficou um monólogo em determinado momento, né? Se fosse um debate sério, ele tinha se ferrado. Inclusive, ele falou que tem pretensão de ser político, né? E tudo bem, cara. Só que você vai ter que melhorar essa capacidade aí, porque ficou muito a desejar, sabe? Mas eu acredito que parte disso seja também pelo nervosismo, pela emoção, pelo nível de reação, né? Eu acho que ele estava muito pressionado ali pelo que ele deveria defender. Enfim, entrando no Arthur, cara, a parada que eu acho interessante dele são três pontos, né? Que o primeiro deles é sobre o nível de conhecimento dele, cara. Eu acho que as pessoas não têm noção que ele é um cara extremamente inteligente e, além disso, muito estudioso. Então, quando o assunto é Brasil, ele tem conhecimento, cara. Quando o assunto é política, ele tem conhecimento, né? E uma parada também que eu acho que as pessoas vacilam, que até mesmo o Arthur já falou, as pessoas não levam em consideração os assuntos em torno do assunto principal. Então você pega, por exemplo, ali o assunto do debate era digamos, né? O assunto do debate fosse escola, educação. Assuntos periféricos como transporte, renda, família, segurança, em algum momento, cara, eles podem fazer parte desse debate também. Porque eles são assuntos que, direto ou indiretamente, vão afetar o tema principal da educação. Então, quando você vai debater um assunto, você tem que levar em consideração que existem assuntos periféricos. Você não precisa levar todos, mas existem assuntos que você precisa levar em consideração e ter pelo menos uma noção básica, para não parecer que não está preparado. E o Arthur tem essa noção. E grande parte das pessoas que vão debater contra ele não tem. Eu vi poucos caras que têm esse conhecimento, que levam a sério, né? Não lembro agora o nome, mas uns dois aí que eu assisti, que se ganhou ou não, eu não sei, mas foram bem, entendeu? Aí um segundo ponto também que eu acho muito bom na capacidade dele, cara, é que ele tem uma excelente habilidade comunicativa, cara. Sabe? Você pega caras, por exemplo, assim, como o Ciro Gomes, que particularmente eu acho que é um cara que tem um nível de conhecimento muito grande. Mas uma das coisas que eu acho que ele não consegue emplacar é porque ele fala muito difícil, velho. Ele não populariza o discurso dele. Ele não fala de causas que são palpáveis pro povo brasileiro, sabe? E o Arthur, ele já faz isso muito bem. Ele consegue traduzir. Ele não quer falar de maneira rebuscada, ele não quer parecer ser inteligente, ele quer falar para a galera dele, né? Então, assim, para quem curte o Arthur, para quem
é o seguidor dele, para quem gosta da galera, por exemplo, do MBL, ou enfim, né, vai curtir a maneira que ele fala, né? Ele consegue se comunicar bem, ele também sabe os momentos de usar energia ou não, né? Que aí vem já no nosso terceiro ponto, que é em relação ao controle emocional e como ele sabe manipular essas emoções durante o debate. Porque, voltando no caso desse debate contra o MC Smith, cara, dava para perceber em vários momentos que o MC Smith estava descontrolado. O cara tava nervoso, tava irritado, tava reativo, tava falando alto, tava suando. O cara tava, às vezes, tremendo, entendeu? E aí você olhava pro Arthur, o Arthur tava de boa. Porque ele percebeu que o cara tava desequilibrado e aí ele mantinha a postura dele. Mas em alguns momentos ele instigava o MC Smith ficar desequilibrado. Ele instigava a raiva do MC Smith porque ele fazia o uso de sarcasmo, da ironia, mas às vezes ele deixava o MC Smith intimidado, porque ele aumentava muito o tom de voz dele, esbravejava, né, falava com muita energia. Então ele vai manipulando essas situações, lendo o adversário dele e ele se mantém controlado. Em alguns momentos ele aumenta a energia, aumenta o tom, mas em grande parte não. Em grande parte ele vai sabendo controlar. Tem momentos, por exemplo, que você consegue perceber ele tentando se aproximar do oponente, né? Ele tenta quebrar aquele ar de guerra, né? E tenta humanizar a situação ali. Só que isso não dura por muito tempo, né? Ele tenta fazer isso, aí às vezes vê que não dá certo, ele vai para uma outra linha, então ele vai manipulando várias situações ali. Cara, e a capacidade emocional, o controle emocional, dita muita coisa, né? Então, assim, eu acho que também isso veio da experiência, né? Mas ele é um cara que já que se coloca em situações de pressão e que ele precisa ter controle já há muito tempo. Então, eu acho que essas paradas aí são as que fazem dele um dos melhores debatedores do Brasil, tá? Eu tenho muita vontade, cara, de ver um Jones Manuel da vida debatendo contra ele. Eu acho que ia ser um debate fantástico, né? Porque o Jones Manuel também é muito bom. E, enfim, né, cara? Essa é a minha ideia, né? Sobre por que eu acho que você não deve aceitar um debate aí contra o Arthur. E é isso aí, rapaziada. A gente fica aí para uma próxima para trocar mais ideia. À medida que for surgindo assuntos interessantes, a gente vai conversando aqui, valeu? Se inscreve aí no canal, deixa o like aí, é importante. Você vê que o canal é pequenininho, vai crescer. E comenta aí, cara. Se você comentar, eu vou responder. Vamos trocar uma ideia. Tamo junto.